dia, simbolicamente, na formação e desenvolvimento dos povos da terra, nós teremos a contribuição grandiosa de 6 grandes raças. 2 que aqui viviam e 4 que vieram degradadas. Por que o degredo? Por quais razões a sabedoria celeste permite que corações sejam apartados, que entes queridos se separem, que afetos sejam distanciados e que seres que alcançaram um nível surpreendente de evolução espiritual, intelectual, artística, sejam degradados num orbe distante, que ainda engatinhava na fase primitiva? Eis a chaga, eis a cura. Terra, mundo regenerador, mundo de cura, mundo escola, que ensina, que acrisola, que transforma, que educa e que oferece oportunidade para que todos possam quitar as suas consciências com as leis divinas que regem o nosso destino. Abençoada oportunidade, porque mesmo caindo, Deus nunca nos retira a oportunidade de estender a mão. Mesmo os que caem, não estão impedidos de ajudar, e não há ninguém tão inferior que não possa exercer e praticar o bem. Na queda dos capelinos, temos a glorificação dos povos que aqui evoluíam. É através da queda desses 4 grupamentos que a terra vai atingir o grande apogeu que nós vivemos na presente era. E seria importante começarmos pela África. África, tronco portentoso que recebe o enxerto divino. Em seu seio materno, África, mãe dos povos, tua cor é sol traduzido na pele. Todos nós devemos a esse povo corajoso as bases da formação de todas as etnias do planeta Terra. É nesse tronco vigoroso que Jesus, com o auxílio dos seus grandes espíritos, dos seus grandes colaboradores, fazem as grandes transformações genéticas, operam as grandes mutações e transubstanciações para que nós pudéssemos ter a espécie humana qual temos hoje. Nesse trabalho milenário, paciente, cuidadoso, de um artífice que molda, remolda, funde, mistura, para conseguir o melhor, chegamos nesse tronco, nas nações africanas, o auge de um grande ciclo de desenvolvimento, nação que se organizava em tribos, que se distribuía de forma simples, cultuando os poderes da natureza, vivendo em harmonia com os recursos naturais e ensinando, através da sua força de trabalho, da sua perseverança, da sua coragem, a grande lição dos mansos, dos trabalhadores e dos pacíficos. É com muita gratidão, com muito carinho, que nós nos lembramos desses 6 do primeiro dos povos, o povo africano, legítimo proprietário e habitante da Mãe Terra. Muito obrigado, África.
Mas é na região da Ásia que o segundo povo que aqui se desenvolveu, contando naturalmente todos eles com a colaboração e com a enxertia divina, porque a terra e as nações, as etnias sempre receberam espíritos que ensinaram, que trouxeram tecnologias, conhecimentos, sentimentos, espiritualidade superior, porque a evolução não se faz de baixo para cima. A evolução é sempre uma força que nos atrai para o alto. É sempre um sol que aquece e que atrai. A árvore mais antiga das civilizações terrestres, diz Emmanuel. O mais antigo foco de todos os surtos evolutivos do globo é a China milenária, com o seu espírito valoroso e resignado. E essa é a grande lição do povo chinês, da China milenária: resignação, mansidão, mansuetude, paz, humildade, doação. Eles são, na verdade, o povo a quem Jesus destinou a bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Mas diz Emmanuel, como todos os outros povos da terra, a cristalização das ideias chinesas advém simplesmente desse insulamento voluntário que prejudicou, nas mesmas circunstâncias, o espírito da Índia, apesar da fascinante beleza das suas tradições e dos seus ensinos. A grande chaga chinesa, o insulamento, como a grande chaga africana. A acomodação às suas próprias raízes. É sempre a espiritualidade superior nos conclamando a abrir as portas do coração. Todos anseiam pelo melhor. Todos anseiam pela paz. Todos anseiam por uma civilização erguida de forma suntuosa. Mas ninguém quer abrir as portas para o outro. Ninguém quer sentar no banquete da confraternização universal. E a China também. Apesar da sua beleza, apesar da riqueza da sua tradição, que já nos seus livros sagrados, no I Ching, trata de essências espirituais que só hoje, com a doutrina espírita, nós temos condições de penetrar. Essa civilização portentosa passa também a carregar uma ferida exposta. Ela também. Cada um desses povos com a sua ferida aberta. E a ferida da China é a ferida do insulamento, do egoísmo que se fecha, do egoísmo que quer construir um paraíso dentro dos limites de uma muralha. E o terceiro grupamento, os egípcios traziam consigo uma ciência que a evolução da época não comportava. Uma ciência que a evolução da época não comportava. Os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. O grupo com menor acervo de débitos. Eis aqui o primeiro grupo degradado de Capela. O primeiro, de uma lista de 4, que viriam compor com os 2 povos da terra, os africanos e os asiáticos,
as 6 raças, a imensa família humana, que evolui no solo da Mãe Gaia. As pirâmides revelam os mais extraordinários conhecimentos. Encontram-se ali os roteiros futuros da humanidade. Cada medida tem sua expressão simbólica. Talvez pergunte o seu coração: por que então caíram? O que faz um povo que deteve a maior soma de conhecimentos da vida espiritual? Nenhum povo da terra lidou com tanta naturalidade com a morte e com a comunicação com aqueles que já passaram pelos umbrais do túmulo. Nenhum povo tem registro na sua cultura tão intenso da imortalidade e da comunicabilidade dos espíritos. E seguramente foi o povo mais apaixonado pelo céu que a terra já viu. Por que caíram? Qual é a chaga dos egípcios? Diz o benfeitor que nenhuma grandeza espiritual feita sem a construção do sentimento é grandeza legítima. Também os egípcios, com todo o seu esplendor, com toda a soma de conhecimento espiritual, foi relapsa essa civilização na educação do sentimento e permitiu-se desmandos, permitiu-se desvios, porque a verdadeira obra que Deus espera de nós não é uma pirâmide de milhares de toneladas, é um altar erigido dentro do coração. Dentro do coração. Voltaremos a falar sobre isso. Mas aqui veio esse povo, o menos endividado perante a lei, e nós devemos a eles grande soma dos conhecimentos das ciências psíquicas, da mediunidade, da imortalidade da alma. A doutrina espírita tem uma dívida irresgatável com o povo egípcio. Diz Emmanuel que a quase totalidade dos espíritos degradados do grupamento egípcio já retornou para a capela, mas que alguns se ofereceram para cooperar com Jesus na educação do homem terreno, já sabedores de todas as armadilhas que nos aguardam no caminho evolutivo. Povo hebreu, talvez a raça mais forte e homogênea vinda de Capela. Fé monoteísta soberana e imorredora, mas vaidosa aristocracia espiritual. Palavras de Emmanuel. O mais crente e o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. A raça mais livre, a mais internacionalista, a mais fraterna entre si. Entre si. Todavia, a mais altiva e exclusivista do mundo. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, e não obstante a sua feição esfingética, é no conjunto um poema de eternas claridades.
Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e de beleza. Esse grupamento vem junto com os egípcios. E se os egípcios deixaram os seus conhecimentos gravados nas pirâmides, os hebreus, por sua vez, nas palavras de Emmanuel, deixaram grafados nas palavras do Velho Testamento as suas pirâmides, não feitas de pedras, pirâmides feitas de palavras, pirâmides feitas de símbolos, desafiando o pensamento, desafiando o raciocínio comum e exigindo de nós extrema sensibilidade a símbolos, a metáforas, a parábolas, para poder penetrar nos segredos do monoteísmo hebreu. Qual a chaga do povo hebreu? A mesma de todos os outros. A mesma. Todos querem um paraíso. Todos querem um mundo de claridade. O problema é que todos só querem isso para si mesmos. Só querem construir para o seu grupamento. E a chaga do povo hebreu, a chaga exposta. Diz Emmanuel, o povo mais endividado perante a lei divina, do grupamento de Capela, é aquele que veio com a maior soma de débitos. E quando pensamos nisso, não é difícil entender por que Jesus nasceu entre os hebreus. Porque ele mesmo diria, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Queira Deus, não sejamos nós, os religiosos do século 21, portadores dessa chaga mortífera, que é o exclusivismo, a prepotência, o orgulho. Porque essa evolução estimula o aprimoramento das nossas faculdades. Se o Cristo espera de nós dignidade espiritual, Ele sempre derrama lágrimas quando nós nos fechamos na vaidade, no orgulho, no exclusivismo e passamos a menosprezar os mais ignorantes ou aqueles que não são capazes ainda de enxergar os ângulos que nós já podemos ver. Jesus nos livre, sobretudo nós espíritas, da chaga do exclusivismo religioso. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os grupamentos israelitas. Esse grupamento, que abrigou também os arianos, é talvez o povo mais espiritualizado, conhecedores de eras remotíssimas da lei da reencarnação, conhecem os corpos espirituais, conhecem as técnicas de cura, as técnicas de respiração, as técnicas de meditação, berço das filosofias de todas as ciências da terra. Por que caíram? Por que caíram? Elevado grau de desenvolvimento nas ciências do espírito, diz Emmanuel, mas fortes raízes de uma vaidade poderosa. Cristalização do orgulho religioso. Em contato com os povos primitivos que aqui estavam, herdeiros de uma ciência e de um patrimônio espiritual gigantesco,
os hindus preferiram escravizar do que educar. Preferiram separar do que confraternizar-se. E embora tenham construído uma civilização e uma tradição, onde todos os povos da terra beberam quando tiveram sede de espiritualidade, é na Índia milenária que nós vamos presenciar um dos fenômenos sociais mais tristes, que é a divisão entre árias e párias. Uma separação social truculenta, que até mesmo a alma grandiosa de um Gandhi teve muita dificuldade em remover. Sempre a mesma chaga, sempre a mesma chaga. Sempre o egoísmo, sempre o orgulho, sempre o exclusivismo, sempre a ânsia de dominar, sempre a ânsia de submeter o semelhante. Sempre essa ferida impedindo o trabalho regenerador do Cristo. Mas é nos arianos que nós vamos encontrar as histórias mais belas, as epopeias mais encantadoras, mas as tragédias que abalaram todo o planeta. Esse povo que se misturou com a Índia, mas que depois saiu peregrinando sem rumo e sem destino, formando todas as nações europeias e influenciando todo o planeta Terra com a sua inteligência, com a sua capacidade de trabalho, de construção, com seu senso estético, com seu senso artístico. É esse um povo perdido. Na sua maioria, diz o benfeitor, espíritos revoltados com as condições do seu degredo, pouco afeitos aos mistérios religiosos, ânsia de conquistar um novo paraíso. É o grito do revoltado: se eu perdi o paraíso, construirei outro na terra. Bastou que inaugurasse na terra o senso de propriedade para que o germe da separatividade e do ciúme, da ambição e do egoísmo, lhes destruísse os esforços benfazejos. Foram eles que trataram de cercar, de estabelecer propriedades imobiliárias. O senso de propriedade, o senso de domínio. E inauguraram na terra as mais terríveis disputas, as guerras mais sanguinolentas. Todavia, Cristo sabia valorizar a atividade dos arianos, que se era a mais revoltada contra os desígnios do alto, era também a única que confraternizava com o selvagem. Se misturaram. Reuniram, ainda que fosse para dominar, mas se misturaram. Construíram palácios, aquedutos, trouxeram toda a sua tecnologia, todo o seu senso prático, mas traz uma chaga invisível. Porque se todos os outros povos trazem chagas e feridas abertas, a ferida do ariano é uma ferida interna. É uma chaga fechada. Uma chaga difícil de ser vista. Por quê? Porque a ferida do ariano é um coração enrijecido. É um coração de gelo, insensível. Ele não quer sentir para não sentir dor.
Ele não quer ter saudades para não cair em pranto. Ele não quer se entregar, porque ele sabe que se uma brecha de luz entrar no seu sentimento, o ariano sabe, se ele se permitir uma fresta de sentimento, uma nuvem de angústia vai invadir a sua alma. Uma angústia milenar, uma saudade impossível de descrever. Saudade de capela, saudade dos amores que ficaram. A característica desse grupamento é a revolta, a disputa, a vontade de guerrear com o próprio Criador, de erguer na terra construções mais magnificentes do que a obra divina. Mas é para o coração dos arianos que Jesus sempre destinou missionários. Ele mesmo, em pessoa. Quando se tratou de trazer a lição do amor, fez questão de vir pessoalmente. Porque amor não é algo que se traduz em palavras. Amor é força que irradia. E o que mais o ariano precisa é de um coração amoroso que o envolva. Os tormentos que a terra atravessa, a corrida armamentista, os desmandos do poder e da economia, todas as atrocidades que nós assistimos dia após dia, são no fundo herança, sobretudo dos arianos, que em se reunindo com as feridas dos outros povos, instauraram na terra um regime de egoísmo e de orgulho tão grande, que tem sido difícil as lições mais singelas de espiritualidade e de amor penetrarem no coração dos que vivem na terra. Nós nos acostumamos ao clima da disputa. Nós nos acostumamos ao clima da vaidade. O estado de guerra tornou-se um estado natural. Nós nos tornamos agressivos e dominadores por natureza. Por natureza. Triste tarefa. Triste débito. E a soma desses povos, o entrelaçamento dessas 6 culturas, cada uma com as suas virtudes, cada qual com seus defeitos, conformaram as sociedades, estabeleceram um padrão de vida na terra, que representa um desafio enorme para os prepostos de Jesus.